A gente volta aqui para os tipos de tinta para pintura. Então aqui, gente, temos tintas à base de água. A gente normalmente só tem duas opções, tá? E tintas à base de álcool ou solvente. Vou voltar aqui para essa imagem que já já eu vou falar mais sobre. Então, são os tipos de tinta que eu recomendo. Normalmente você precisa, assim, se você quer trabalhar com artesanato e com artesanato também, principalmente. Se você trabalha com artesanato e artesanato, você precisa evitar tintas que tenham na descrição tintas para couro e é, sintético. Se tem alguma coisa falando tinta para couro e sintético, foge. Normalmente acontece isso. Eu já peguei alguns tipos de tinta para testar que tinham a descrição, serve tanto para couro, atanado, soleta, coisas do tipo, e sintéticos também. Aí eu já fiquei olhando assim, eu acho que isso aqui não presta, mas eu vou pegar para testar, né? É meu trabalho, ficar testando coisas. E aí eu testei, e não gostei, eu tive que jogar a peça fora. Eu precisava daquela cor, inclusive, para fazer uma peça e preferi adiar o prazo de entrega dessa peça para poder entregar uma coisa melhor do que utilizar aquela tinta ruim e entregar um resultado horrível para a pessoa, né? Então, normalmente foge dessas coisas que tem escrito que funcionam para couro sintético também, porque é bem ruim, tá? Então aqui a gente tem a tinta base de água e na outra fotinho aqui tem tinta base de álcool. São as duas que normalmente eu recomendo. Você dá uma olhada na descrição de onde você está comprando, ou então até mesmo manda um WhatsApp, manda uma mensagem lá para a pessoa de quem você está comprando. Normalmente o mercado do couro, principalmente para artesão, ele é muito aberto para você falar com as pessoas. Não acontece muito em outros tipos de mercado, mas no couro em específico é bem legal porque você tem essa abertura para falar com quem de quem você está comprando, né? Você tira uma dúvida com a pessoa, ou então você vai lá, é, tem um uso específico para o couro, para tinta, eu quero usar assim, assim, você vai, né, conversando com a pessoa e ela vai te guiando melhor para qual produto que você deve comprar. Então isso é bem legal. Eu falo isso em experiência com, principalmente a Veox e com a Scoop. Então são lojas legais que dá para ir conversando com o pessoal, e eles vão guiando para onde você tem que ir. Pronto, a Juliana perguntou aqui como saber se o couro é atanado ou não. Pronto, a gente na primeira oficina falou muito sobre essa questão, tá? De como que você vai identificar. Eu vou falar brevemente aqui só para dar uma, não, uma relembrada assim, mas eu indico muito você ir lá na primeira oficina que você vai ver completo, né, sobre o como vai estar observando isso, mas normalmente quando você vai comprar couro, você olha na descrição se é couro de curtimento vegetal e semi-acabado. E aí você vai também olhar as características do atanado, que é essa cor, tonalidade, né, mais bege, mais clarinha. E o carnal dele, tanto né, a parte o couro é dividido em duas partes, que é a flor, que é aquela superfície lisa, em que você vai pintar e aplicar os acabamentos, e o carnal, que é a parte de trás aqui, que é mais áspera e tem os pelinhos, assim. Então, são essas duas áreas, né, do couro. E no atanado, as duas áreas são clarinhas, assim, né? Meio que a cor natural dele. Você vai observar isso também. E aí você, né, com o tempo também, com experiência, você vai identificar de uma forma mais fácil também o couro. Mas basicamente, se você olhar, né, essas questões de curtimento vegetal, semi-acabado, ele é um atanado. E normalmente tem a descrição também, né? Você dá uma olhada na descrição assim, já dá para ver bastante sobre. É, Carmen perguntou tinta, guache e acrílica. Tá. Pronto, a gente vai chegar aí nessa parte. Tinta guache e acrílica. Normalmente, guache ela é utilizada muito para papel, tá? Aquela parte. Normalmente tem muita tinta guache escolar, né? Coisa do tipo. Então ela é muito utilizada para papel, não é recomendada para couro. Quando fala de couro, eu gosto de utilizar tintas específicas para couro. Tinta acrílica, ela tem, se você dá uma olhada lá na descrição de materiais possíveis de aplicação da tinta acrílica, ela vai ter para você aplicar.
Tá, tem lá madeira, papel, couro. A tinta acrílica, ela é algo mais próximo da base de água aqui da Veox, tá? Algo mais próximo. A diferença é que a Veox, ela faz tinta só para couro, principalmente tinta fina, ela é só para couro. Então, quando você tem uma tinta que é só para um material, esse pessoal que produziu, ele tem um cuidado maior, né? Ele tem uma preocupação maior de trazer um material que vai trazer durabilidade, que vai atingir o resultado, né, necessário para o couro. Então, são coisas específicas assim que dão um diferencial da tinta. Então, guache eu não recomendo de jeito nenhum você pintar couro com guache. Tinta acrílica a gente já utilizou bem no início, mas eu deixei de utilizar por ter opções melhores, que é a da Veox. Se você quiser fazer algum teste, alguma coisa, funciona, mas não é tão recomendado, tá? Principalmente a acrílica comum, porque ela vai sair com pouco tempo de uso. Eu acho que foi esse o maior problema que me fez mudar para as da Veox. Ela tem uma durabilidade bem, né, superior, até porque, como eu falei, como é uma tinta específica para couro, ela vai trazer ali qualidades e características específicas e para o couro. É, então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tinta base d'água, pronto. Aí aqui eu trouxe dois tipos de tinta base de água, que quando você vai olhar no mercado, eu vou procurar aqui no Google agora tinta base de água para couro. Gente, vai aparecer uma infinidade de tinta. É, e aí você vai ter que dar uma olhada, né? Eu vou indicar algumas aqui que eu costumo utilizar. Mas se você quiser testar, quer ver possibilidades, Matheus, na minha cidade só tem essa opção aqui, eu posso utilizar, e aí você dá uma olhada na descrição, você vai saber identificar, né, se é uma tinta boa que você vai poder utilizar ou não. Que aí, né, você vai tirar suas conclusões por você mesmo, com o ensinamento que eu vou te passar. E aí, aqui na foto tem duas tintas à base de água, tá? Eu tenho até elas aqui. Mas enfim, a mesma tinta, então não vou ficar mostrando para vocês aqui, depois eu mostro. Mas é dessa fotinha aqui. E aí a tinta base de água da Veox, que é a tinta fina, ou a Custom, tá? São duas tintas à base de água, com basicamente a mesma composição. A única coisa que muda são os pigmentos, tá? No caso da Veox. E tem a tinta de acabamento, que é da Scoop. É uma tinta também à base de água, mas que com os detalhes a mais aqui, que tem um acabamento, né? Ela tem uma adição de como é que chama isso? Ah, a tinta da Scoop ela tem acabamento porque ela tem cera, pronto, lembrei. Ela tem adicionado de ceras, né, na composição dela ali, que vai dar já uma finalização na sua pintura. É bem básico, mas ela já, só isso, só o fato de já ter esse acabamento é uma diferença bem grande, que inclusive eu não posso utilizar em alguns trabalhos por causa dessa opção. Então, são tintas à base de água, mas são tintas bem diferentes. Por isso que você sempre vai dar uma olhada, Matheus, o guache e acrílica é a mesma coisa? Não é? Se dentro da tinta base de água de couro já tem tanta diferença assim, né? Imagina em que tipos de tintas diferentes. Então, aqui, as duas tintas são compostas por uma base acrílica, tá? Mas quando a gente observa nessa de acabamento, ela tem essa questão de um componente diferente, que é a cera. E aí a tinta que a gente faz, tudo que a gente faz com tinta base de água, ela se chama de pintura, tá? Grava bem isso porque é um detalhe importante. Então, tudo que a gente for utilizar com base de água, ela vai se tornar uma pintura. Mateus, por quê? Porque aqui ela não vai penetrar nas camadas do couro. O couro tem, como eu falei para vocês, ele tem aqui a flor e aí tem o carnal. Só que entre a flor e o carnal, ele é bem grosso, né? Você nota que tem uma espessura aqui. Então são várias camadazinhas do couro aqui prensadas, né? E tem essas camadas aqui que dão, enfim, todo o que o couro traz, né? De benefício, de durabilidade, etc., tem a ver um pouco com
é a composição dele, né, de flor e carnal. E aí ela tem essa espessura e a tinta ela não vai passar da superfície, né? A tinta ela fica só por cima, ela vai criar uma camada de acabamento ali, uma camada acrílica, mas não vai penetrar nas fibras do couro. Então, é uma camada superficial de pigmento que você vai estar criando ali. Não tem a penetração do pigmento nas fibras do couro, mas também ela tem a composição específica já para isso e que ela não vai sair, tipo assim, Matheus, é tipo uma, eu vou trazer um exemplo que me veio agora na cabeça, é tipo uma parede que eu vou passar uma tinta e se eu não cuidar ela vai descascar, vai arrancar aquela tinta. Não é bem desse jeito, tá? Ela fica ali por muito tempo, ela tem já, por isso que eu falo até para você procurar tintas específicas para couro, porque ela já vai ter esse cuidado, né, da tinta ter uma durabilidade boa em comparação com couro, então vai ter uma peça durável ali se você utilizar tinta específica para couro. E esse pigmento ele não vai penetrar, mas também vai ficar garantido ali naquela superfície por bastante tempo. E aqui eu tenho a tinta base de álcool. E eu falo base de álcool, gente, mas pode ser álcool ou algum outro tipo de solvente. Normalmente é utilizado álcool, enfim, não o álcool que a gente conhece, mas ele é utilizado como um solvente para diluir o pigmento que vão estar utilizando aqui nesse tipo de tinta, né? Inclusive, aqui no Brasil a gente chama tudo de tinta, mas lá fora, como eu tenho alguns clientes de fora, eu tenho um contato com artesanato de lá. E aí eles separam lá, tem tinta e tem, eles chamam essa base de álcool de pigmento. E não é tinta para eles, isso aqui é pigmento. E aí a diferença é basicamente, né, porque elas têm tanta nomenclatura de composição, né, aquelas coisas de composição são diferentes e também a forma que você aplica ela. Por isso que aqui a gente vai chamar a base de água de pintura e a base de álcool de tingimento, tá? E depois eu vou estar explicando um pouquinho mais, mas basicamente é isso. E aí a tinta base de álcool, quando eu estava começando no couro, meu professor ensinou como fazer essa tinta. Olha aí, que legal, né? Você vai ter uma opção caseira de produzir a tinta. No começo era bem interessante, para quando eu estava iniciando, principalmente porque eu estava estudando sobre isso e tal, e aí eu ia criando cores, ia criando opções de tinta. E aí era uma receita legal, que a gente utilizava álcool 80% e anilina. E aí você diluía a anilina, normalmente você compra em potinhos, né, de várias cores, aí você diluía no álcool e utilizava no couro diretamente. É, e aí tinha essa opção da gente estar fazendo a própria tinta, só que como ela só era esses dois componentes e não tinha nenhuma coisa específica ali para utilizar no couro, né? Ela com o tempo saía, ela era muito fácil de sair da peça. Ela ficava como se fosse um lápis de cor também, então eu tinha problema com isso no começo. E ela era muito artesanal. Se eu precisava fazer uma tinta vermelha num dia, pintava aquela peça, se eu fosse fazer outra tinta vermelha no outro dia, já não era a mesma cor, porque era uma produção artesanal, né? Então, cada cor ia ficando diferente ali. Dá um detalhe legal, mas também, dependendo do que você quer entregar, né, pode ser problemático. Então tinha cliente que via aquela peça ali no- via minha peça no Instagram, e aí ele via aquela cor no Instagram e queria especificamente, eu quero aquela peça ali azul. Aí eu ia pintar, não dava aquele mesmo azul, né? A pessoa, eu entendo que é artesanal, eu gostei, mas eu gostei mais daquele azul ali. Então fica uma coisa meio chata, né? Então eu decidi trazer uma coisa mais padrão. E principalmente para trazer também mais durabilidade no tingimento, né? Que aí, no caso, eu escolhi passar para tinta rápida da Veox. Tinta rápida, ela é uma tinta, né, à base de álcool e os pigmentos, e enfim, tem toda uma composição legalzinha para o couro, e que ela vai fazer o processo de tingir o couro, realmente. A tinta vai estar passando ali as camadas. E aí,
Nesse tipo de tinta tem a penetração do pigmento nas fibras do couro e você percebe que ela atinge várias camadas sem, não só sendo a superfície, né? Então, eu tenho até uns pedacinhos aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Dá para perceber que tem uma camada bem grossa do marrom, né? Isso aqui é tingimento, tá? Normalmente, quando você tem o couro, ó, deixa eu mostrar aqui de novo. O couro, ele é só uma camadinha assim, tá? E aí, se você fazer a pintura, ele vai ficar uma coisa bem fina aqui em cima, mas quando você faz o tingimento, ele atravessa várias camadas. Se você aplicar bem, se você quiser deixar mais, né? Ele vai atravessar todo o couro, tá? Eu acho que esse outro lado aqui é mais fácil de ver. Pronto. Se você aplicar bastante, você vai atravessar assim de uma ponta a outra de tingimento, né? Dá pra ver legal aí. Pronto. E voltou. E aí basicamente isso que a gente chama de tingimento, né? Aquele processo que atravessa todas as camadas, né? Além da camada superficial do couro, que a gente chama de flor. E aí a gente tem esse nome de tingimento por causa disso. Tem couros que vêm do curtume tingidos, que ele tem cor no couro todo, né? Ele, tanto a flor quanto o carnal do couro vai ser de uma cor só, porque ele foi tingido de uma ponta a outra. Aqui no artesanal a gente não precisa disso, né? Mas tem essa opção se você quiser. Se você quiser pintar também, Matheus, eu quero pintar a flor e o carnal. Você pode também, né? Se você quiser deixar de uma peça toda de uma cor só, você tem essa opção.